Cada derrota do Santos, a gente parece que escuta uma desculpa diferente. O Santos está aí na zona de rebaixamento, perdeu neste último domingo para o Grêmio, time que também estava na zona de rebaixamento, time ruim que chega a doer, né? Sangra os olhos de ver jogar, mas o Santos também não está muito diferente. E aí, a cada derrota que acontece, os técnicos que já passaram pelo Santos têm uma desculpa, tem algum tipo de explicação para dar, né? E o nosso estagiário, o Kleber Xavier, não é muito diferente, né? O Santos perdeu aí esse jogo e na sua coletiva ele citou, né? Ele citou que os atletas estão desgastados. Principalmente, ele citou isso principalmente quando os repórteres que ali estavam começaram a questioná-lo por que tirou algumas peças do jogo, por exemplo, como o Roleiser. Por que tirou o Roleiser do jogo, já que o Roleiser é o cara ali que tenta ser diferente, é o esforçado. Por que tinha tirado o Escobar, que é o cara que é o firme ali na marcação ali do lado esquerdo, né? Por que não colocou o bom tempo logo no começo do jogo? Então, assim, aí ele deu essa explicação de que os atletas estão desgastados. Para você ver como é que são as coisas. Aí alguns atletas estão desgastados. Luan Pérez e Kevson, que não fizeram uma boa partida sem ritmo de jogo. E assim, os caras que estão ali no Santos, né, os técnicos, né, ou o técnico agora, não tá percebendo que jogar dessa maneira como o Santos tem jogado, sacrificando o cara até o final, será que não tá percebendo que isso está fazendo mal para os atletas? Ou pelo menos para alguns atletas? Os atletas tendo lesões aí, saem lesionados, né? E aí precisa colocar um que está sem ritmo de jogo, sem nada. Foi o caso, por exemplo, do Luan Pérez, foi o caso, por exemplo, do Kevson, né? A gente teve aí desfalques aí esses últimos dias do Soteldo, do Tassiano, né? E tem mais um detalhe, né, meu amigo? A gente tá jogando apenas a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, sendo que a Copa do Brasil a gente começou a jogar essa semana. Os caras tiveram semanas e semanas aí livres. Né? Quando tava o Pedro Caixinha chegou a dar 10, vários dias de descanso pros caras. Como é que pode a equipe estar desgastada? Como é que pode estar com tanto problema físico, né? Como é que pode estar com o físico tão ruim desse jeito? Olha, eu não sei o que esses técnicos têm na cabeça quando eles insistem com o time e não pensam em mesclar, né, em dar oportunidade para aqueles que estão no banco para ter ritmo de jogo quando necessário. Né, eles levam o cara até o final. Você vê o cara, o zagueiro como o Luizão, por exemplo, Luan Pérez, que principalmente o Luizão, que ficou aí praticamente 3 meses, jogou uma partida com o Pedro Caixinha. E depois não entrou mais. E aí agora que a coisa tá apertando, que tá precisando do cara, o cara entra sem ritmo de jogo, sem nada, e a torcida não quer saber. A torcida começa a taxar o cara de bagre. Porque na cabeça dela, e obviamente tem que ser dessa forma, o cara tem que entrar e tem que dar conta do recado. Agora, de quem que é a culpa disso? De quem que é a culpa disso, do cara não ter ritmo de jogo, do cara não estar, digamos assim, 100% pronto para entrar e defender a camisa do time? É do técnico, é da comissão técnica, não é? Agora,
vamos ter essa semana inteira para treino. Final de semana teremos um adversário difícil que é o Ceará. Como é que vai ser isso? Vai ficar insistindo sempre com os mesmos caras até esculhambar com o cara de vez? Olha, eu lembro do Sampaoli, que é a referência que eu tenho de bom futebol desses últimos anos. Ele colocando, eu não vou nem falar equipe alternativa, mas ele mesclando a equipe, colocando os reservas para jogarem, dando oportunidade. E olha, em 2019, você pode olhar aí, foi o ano em que nós tivemos menos lesões. 2019 o Santos teve, olha, pouquíssimas lesões. Nós estamos no mês de abril, no mês de maio. Nós estamos no mês de maio, a gente já teve Neymar, já teve Tassiano, já teve Soteldo, né? Quem mais? Bom Tempo, Guilherme, sabe? Toda hora tem um cara lesionado. Será que não está na hora de rever essa maneira de jogar, essa maneira de deixar os caras em campo? Será que não está na hora de dar uma mexida nisso? Por que a gente tem que usar o cara até estourar ele? Que metodologia de trabalho é essa? Veja, e nós nem estamos, como eu falei anteriormente, nós não estamos nem jogando direto. Fica aí, às vezes tem a semana livre. Essa semana que a gente teve aí o primeiro jogo no meio de semana aí. E os caras não conseguem entregar em campo, não conseguem correr, não conseguem, sabe, ajudar, estão sem ritmo de jogo. E aí sempre vem aquela desculpa esfarrapada. Ah, porque os jogadores estão desgastados. Porra! De quem é a culpa deles estarem desgastados? E tem mais um detalhe. O cara tá desgastado porque todos os jogos a gente sai atrás do marcador. Veja, no ano do rebaixamento, no nosso ano do rebaixamento aconteceu a mesma coisa. Os jogadores entravam em campo já exaustos, cansados de tanto correr. Ainda saía atrás do marcador e precisava ficar correndo atrás para tentar empatar e de repente virar porque precisava do resultado. Nós estamos indo, pelo menos até este momento, 2025, nós estamos indo pelo mesmo caminho de 2023. A mesma coisa. Estamos caminhando do mesmo jeito. Sabe? Estourando os caras até o final, porque a gente joga sempre retrancado. Aí o adversário vai lá e faz um gol, e aí depois a gente precisa correr o dobro para tentar empatar ou de repente virar. Enquanto os caras não botarem na cabeça que não existe só essa maneira de jogar, que é ficar atrás da linha do meio-campo, se defendendo e depois tendo que correr atrás do resultado, enquanto não colocar isso na cabeça, nós vamos continuar sofrendo, a gente vai continuar tendo uma equipe fraca, ruim fisicamente. Porque esse esquema de jogo que esses caras implantam aí é assim, 11 ataca e 11 defende. Quem é que aguenta isso? E olha, e o ataque não funciona. Isso que é o pior. Agora a gente está vendo aí o que está dando. Nós não chegamos nem no meio do ano ainda. E a gente está aí com os atletas cansados, estourados e o treinador dando desculpa esfarrapada na coletiva. Eu quero saber quem é da diretoria que vai ter essa moral para conversar com o atual técnico, para ele tentar, sabe, deixar todos os atletas prontos. Todos, sem exceção de nenhum.
Porque não pode o Luan Pérez, que está desde o começo do ano sem jogar, entrar da maneira como entrou, né? Não ter chances. Luizão, a mesma coisa. Kevson, a mesma coisa. Ah, mas esses caras são muito ruins. Cara, é o que a gente tem no clube. É o que a gente tem na equipe e eles precisam ser utilizados. É só isso que eu tenho para dizer. Eles estão no clube e precisam ser utilizados. A gente não pode se desfazer dos atletas. Porque a gente já tem. Porque se a gente se desfaz deles, sabe o que vai acontecer? O Marcelo Teixeira, o Marmelão, vai chegar no meio do ano, vai contratar mais um caminhão de jogador sem ter dinheiro. E aí vai afundar o Santos mais ainda. Eu sempre disse isso aqui no meu canal. Ele já fez isso lá em 2008, 2009, 2007. Contratava uns reforçozinhos ali no meio no comecinho do ano. Aí depois não dava certo, chegava no meio do ano, contratava 20 jogadores por elenco. Aconteceu assim com o Rueda, quando a gente foi rebaixado. Entendeu? E aconteceu e tá acontecendo esse ano de novo. Sabe? Tem que colocar esses caras para mesclar. Eles não podem jogar todas as partidas direto, porque senão arrebenta o cara. Já que quer intensidade, que quer o cara inteiro correndo, então tem que revezar. Tem que haver um revezamento. Independente do que está na reserva ser bom ou ser ruim, tem que ter um revezamento. Tem que dar oportunidade para todo mundo, porque senão a gente vai continuar se lascando do jeito que a gente está aí. Né? Correndo atrás do próprio rabo, correndo atrás do resultado, o que deixa a gente mais cansado ainda. A gente toma o gol e vai lá tentar empatar e depois virar. A gente tem que correr 3, 4 vezes mais do que o adversário. Aí não tem atleta que aguente. Né? Nesta terça-feira, a rapaziada volta aí aos treinos. Vamos ver o que o Kleber Xavier vai aprontar aí para enfrentar o Ceará no próximo final de semana. Se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like, comenta e compartilha. Valeu.